Marcelo, você vai vir me buscar depois? Porque eu acho que isso não acaba antes das 4 horas, não. Meu nome é Gilberto Veríssimo Tiburcio. Foi através de um amigo meu que eu vim conhecer a igreja. O nome dele é Paulo Marcelo, né, que eu conheci há muito tempo. A gente brincava de bola junto, né, quase que eu ensinei ele a jogar bola. Mas aí, o meu trabalho, eu arranjei um trabalho que dificultou mais esse nosso encontro. Então, cada um seguiu o rumo dele, né, e fiquei há um tempão sem ter esse contato com o Paulo. Um dia saindo de casa, rapaz, olha que beleza. Vou saindo de casa, o Marcelo passando de carro, eu trato ele pro Marcelo. Como eu disse antes, é Paulo Marcelo. Para ficar mais fácil para mim, vai de Marcelo mesmo, tá bom assim? Saindo de casa, o Marcelo está passando de carro e parou o carro para conversar comigo. Tinha um tempo que a gente não encontrava. Me perguntou como é que as coisas estavam. No momento, eu falei com ele assim, o negócio não tá muito bom não, porque eu tive que mandar meu sobrinho embora para casa da mãe dele. E nisso ele falou assim, eu tenho uns novos amigos agora, um Eldris, que de repente você conhecendo ele pode melhorar um pouco a sua vida. E eu acho que não me esperei convidar pela segunda vez, né? Ele já logo me trouxe e me apresentou blues. Vou colocar os rapazes, né? E me apresentou também um casal Wright, pessoas bacaníssimas, gostei demais de conhecer eles, e principalmente os outros meninos que estão me ensinando o evangelho até hoje, né? E comecei, não, foi assustador o começo. Eu acho que o começo de tudo é assim. Você tem dificuldade, você vai lá, faz um curso qualquer, para uma profissão qualquer, e você vai colocar ele em prática. Então você vai ter dificuldade. Então o evangelho começou com as minhas primeiras dificuldades, me cortando o café. Aí eu fiquei conhecendo a cevada, que tem o mesmo gosto e eu posso tomar. Olha que maravilha. E isso também foi na casa do Marcelo, eu não conhecia aquilo. Eu tomava café, me cortou o café, eu conheci. Através do Marcelo, a cevada, né, que é muito boa, ocupa muito bem o espaço do café. E isso às vezes nos assusta. A gente pensar assim que é tanta lei. Tem que parar tantas coisas, os vícios, a gente é acostumado. Olha só, a gente nem sabia que era vício, a gente só fazia aquela coisa. Entendeu? Você fuma, você fede, mas continuava fazendo aquilo. Quando eu fiquei conhecendo a igreja, o que aconteceu? Eu assustei por me tirar umas coisas que precisavam mesmo ser interrompidas.
O cigarro eu sabia que me deixava fedendo. Tive a felicidade de ganhar vários perfumes caros, inclusive em frascos bem menores, que eles falam que veio da França. O frasco menor é que tem um cheiro melhor. Mas, olha só, passava o perfume e logo em seguida fumava. Atrapalhava, misturava aquele cheiro de cigarro com o cheiro do perfume, suor do meu corpo ou mesmo do sabonete depois do banho. E outras coisas que a gente tem que parar. A bebida alcoólica, por exemplo. Você se acha feliz. Às vezes você bebe e dá aquele ar de graça. Aí o efeito passa, você fica de bobeira. Você fica triste, entendeu? E se arrepende depois disso. Porque o efeito passa. Olha, quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu vi que tem todo aquele conjunto de recebimento, vamos colocar assim, recebimento. Nós não ficamos sozinhos, mesmo a gente quando vem visitar pela primeira vez, igual nesse caso que eu estou contando. E eu vi repetir isso várias vezes, porque foram chegando novos membros, eu percebi e eu também passei a fazer isso, não deixar que um ficava sentado, porque o banco cabe 4 ou 5 pessoas. Então, não deixamos um novo membro ficar sozinho. A primeira vez que eu cheguei lá, na frente, eu gosto demais disso. Eu falei assim, bom dia. E eu falei assim, essa palavra bom dia é super interessante, que você tenha noção do microfone da boca da gente, que a gente não precisa de gritar. Né? E dei o testemunho da seguinte forma, que o livro de Mórmon, a cada folha que você vira é uma revelação. E com certeza. Eu já tive ali umas 3 ou 4 revelações para acreditar que é um livro verdadeiro e que é um caminho que vai nos fortalecer. E por muito que a gente estudar, igual os meus professores falam comigo, a gente vai estar sempre aprendendo. Temos que seguir com fé, arrependimento, ser batizado. Aí vem a graça, né? Você vai receber o Espírito Santo, entendeu? E se perseverar, muito mais. Com certeza virá. Sei que a partir do momento que a gente entra aqui, a gente vai sentindo a aproximação das pessoas. E isso faz com que a gente já fica mais à vontade e as coisas vão acontecendo. E a gente vai se apegando a este novo rumo. Eu estou achando uma maravilha esse novo rumo que eu estou nele. Meu nome é Odilon de Faria Júnior. Minha história começou mais ou menos assim. Ele vai começar? No sábado. Eu ia fazer uma caminhada na Pampulha e minha irmã me ligou à noite dizendo que meu cunhado ia fazer um discurso. Mas ele sempre fazia esses discursos e ela me convidou para vir assistir. Aí na hora eu já respondi para ela que talvez eu não ia. Não sei se eu vou não. Aí eu não ia vir. Não ia vir mesmo. Acordei de manhã, era 6h30. Eu vou aprontar e vou fazer minha caminhada de domingo. Deu 6h40 mais ou menos, a Jaqueline me liga. E aí, você já tá pronta? Eu falei com você que eu não sei se eu vou. Não, vai lá que você vai gostar, pode ir que você vai gostar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pensei, vou lá, vou lá visitar. Ela ia fazer uma missão aí, eu vou ficar um tempo sem ver ela, eu vou lá. Aí cheguei aqui e aqui, eu já tinha vindo aqui outras vezes, eu passava da porta ali, o ar é diferente. Era mais leve, mais gostoso quando você vem.
Isso aconteceu quando ela me chamou, aconteceu quando o Henrique estava saindo para missão. Eu senti também a mesma coisa. E para mim foi muito bom. Só que nesse dia, ela tinha combinado com as missionárias, com a Sister Alves e a Sister Muniz, que ela ia me trazer e para elas chegarem e conversar daquele jeito, missionário, que o pessoal conversa. Aí ela chegou e me pegou de novo, porque ela perguntou: o que você vai fazer amanhã? Aí eu disse, eu pensei, né? Ela estava arrumando a mudança para ir para fazer missão. Eu pensei, ela vai fazer uma comida gostosa, né? Ainda eu levo uma marmita para casa. Só que eu falei com ela: não, nada, não vou fazer. Então você vai me ajudar. Eu falei: beleza, ajuda, né? Porque eu tenho que treinar as missionárias. Falei: eu? Não me coloca nessa aí não. Pra mim era pra ajudar na mudança. Ela só vai fazer umas perguntas pra você e você vai ficar calado, sem ouvir nada, sem falar nada. Eu falei: mas por que tem que ser eu? Tentando fugir de tudo quanto é dia. Não, 7 horas você vai só isso. Você só vai lá amanhã lá em casa. E 7 horas ela vai fazer as perguntas pra você, só pra mim ver se elas estão boas, que eu vou ter que cuidar desse pessoal lá. Beleza. Aí eu cheguei lá, as missionárias já estavam lá, era até engraçado, porque antes delas chegarem, minha irmã falava: missionário tem que andar bem arrumado. E missionário tem que passar batom. E elas chegavam lá às vezes sem batom. E minha irmã falava: sister, passar batom. Elas tomavam um susto, ia lá e passava batom e voltava. E começou ela me explicar as coisas e tal. E você vai sentindo aquele arder no peito. E quando eles falam: eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, você sente. Passou a mensagem, ela falou comigo: amanhã tem mais, mas não era só hoje. Você combinou comigo só até segunda. Falei: não, mas amanhã tem mais. Quarta também, quinta também. Eu falei: mas não era só segunda? Falei: beleza, amanhã eu vou vir aqui. Aí fui na terça, na quarta aí já pegamos mais intimidade, elas começaram a falar da cidade dela. Que uma falava que misturava munguzá com feijão, nunca eu tinha ouvido falar o que é isso. Depois fui saber que era canjica com feijão. Era muito engraçado. Na terceira eu já voltei pra casa em prantos, chorando muito. Sem saber e sabendo, né, que o Pai Celestial tinha tocado no meu coração. Na quinta-feira eu já falei com ela: esse final de semana eu não... Esse final de semana eu não vou batizar. Que era Dia das Mães. Mas no próximo eu vou. Pode combinar com elas aí, que no próximo eu vou batizar. Um dos dias mais felizes da minha vida. Me fizeram um dia muito especial, que eu nunca mais vou esquecer. Vocês vão ter que me aguentar por muito tempo aqui, viu? Daqui eu não saio mais, não. Tá, então... Meu nome é Elder Luz. Tô servindo a Missão Brasil Belo Horizonte, né? Então eu e meu companheiro, nós pegamos a lista dos membros. A gente começou a olhar nessa lista velha e antiga e selecionamos alguns nomes e colocamos como nossos planos lá durante o dia pra gente visitar. Então a gente visitou todos os compromissos que nós tínhamos, todos mesmos. E no final das contas, ninguém estava em casa.
E então eu olhei alguns nomes de alguns elas nessa perspectiva e tinha um nome lá em peculiar, que estávamos perto daquela casa, que era do Luiz Carlos. Eu conheci a igreja, foi por volta de 1984, né? Foi em volta assim de julho de 84. Aí eu estava trabalhando onde os missionários moravam. Aí na época eu era assessorista. Aí eu vi, aí eu perguntei a eles, aí eles perguntaram para mim, eu posso ir na sua casa? Nessa época eles começaram a fazer visita lá em casa, aí eu comecei a frequentar a igreja. Mas aí, depois de 6 meses, eu achei que não era digno, né, de voltar na igreja mais. Na época, muitos irmãos até me procuraram. Ô, irmão, aí eu não quis saber mais. Falei, não volto mais não. Aí a gente frequentou várias igrejas, vários locais e estava sempre mudando, nunca estava satisfeito. Aí um dia, né, você, né, presidente, me procurou, até eu não procurou lá na minha casa e mais tarde apareceram 2 elders lá em casa. Primeiro pensamento que veio, nunca mais volto aqui. Porque tinha 5 cachorros e todos eles pareciam que eles iam me comer vivo. E ele lá, que nem um homem bom, falou, não pode morder, só pode cheirar, tá? Cheira, mas não arranca pedaço. Ele é amigo do papai. Ele parecia meio doido, né? Olha, como eu me senti quando os elders chegaram, foi tipo assim, na minha cabeça eu pensava que era só mais uma. Porque tudo sempre foi a mesma coisa. Nunca sentia nada, nunca me senti muito bem em igrejas fora da nossa igreja. Só que depois eu fui vendo que tava começando a mudar, tava começando a mexer com minha cabeça. E foi aí que eu fiz a pergunta pra Deus. Eu não fui respondido, porque eu não falei de coração. Eles não faziam o que era importante, eles não oravam a Deus com real intenção. Igual eu tinha falado com os missionários, que uma semana antes deles aparecerem em casa, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus, assim, eu orei do fundo da minha alma mesmo, pedindo a Deus, porque assim, eu já estava cansada de ir em várias igrejas. E tinha a Sônia, que ela frequentava várias igrejas, ela sempre falava que sempre frequentava várias e várias igrejas. Então, assim, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus para me mostrar realmente a igreja que fosse a igreja dele, porque não é falando mal das outras igrejas, mas a gente ia, não sentia bem, sempre tinha uma coisa assim que desviava da palavra, as coisas não se encaixavam. Então, assim, aí um dia eu peguei, foi na semana que eu orei a Deus, aí eu cheguei lá em casa e vi os missionários, o Elder Calai e o Elder Luz. Eu disse, nossa, Deus tá me respondendo, porque assim, eu sempre estava na procura de um lugar onde eu pudesse me sentir bem com Deus e que fosse o caminho certo que me levava realmente para a salvação. Bom, acho que a minha parte é a parte mais engraçada, porque eu fui muito difícil. E assim, quando os missionários apresentavam tudo isso, essa plenitude do evangelho, foi um momento de estranhamento muito grande para mim. Eu me senti um pouco distante daquilo e estranhei bastante. Só que, apesar de eu estranhar e talvez até relutar muitas vezes quando eles nos ensinavam, começou a correr muitas dúvidas dentro de mim. Eu comecei a me duvidar sobre os meus conceitos que eu tinha sobre o que eu já havia aprendido. Um dos maiores problemas foram as perguntas. Com o passar do tempo, eles começaram a surgir várias dúvidas, muitas dúvidas, né? E comecei a ver que as coisas se encaixavam um pouco. Porém, eu não demonstrava isso e sempre perguntava mais e mais para que os missionários me respondessem mais e mais. Eu realmente orei e perguntei ao Senhor se as coisas que os missionários falaram eram verdadeiras. E eu pude obter um testemunho dessas coisas com um sonho também. Nossa família é muito sonhadora. Eu tive um sonho. E também eu tive um sonho, né? Eu pedi pro Senhor que se fosse realmente verdadeiro, que eu sonharia com alguma coisa relacionada a águas, porque eles haviam feito o convite do batismo pra gente, eu acho que umas 2 semanas depois. E logo depois eu sonhei com uma noite, né? Eu estava sempre nadando no sonho, eu fiquei o sonho todo nadando e a minha última preocupação foi se meu cabelo ia secar e foi a mesma preocupação que eu tive no dia do meu batismo. E eu vi aquilo como meu ponto de partida e eu pensei, se o Senhor falou, é isso que eu tenho que fazer então. E também eu tive um sonho, né? Como a Pérola falou, nossa, é uma família sonhadora, né? Eu sonhei com a Pérola num corredor, vestida de branca, com um vestido lindo, nos lugares. Um corredor que tinha umas portas. E foi no mesmo dia que ela sonhou, ela me contou, falou assim, Pérola, eu também sonhei com você. Ela estava com um vestido abaixo do joelho, branco, lindo vestido, andando no corredor. E aí eu peguei e contei o sonho pro senhor Pérola, isso é verdade, vai. E
foi aí que eu fiz a pergunta para Deus. E depois Deus me respondeu. Muito claro, que eu tive um sonho. E no sonho, bem aleatoriamente, eu estava indo com os colegas meus para uma igreja. Que é igrejas, não vou falar o nome, evangélicas. Aí o meu professor de sociologia me parou e falou assim: isso aqui é um sonho de Deus. Segue no caminho que você está indo, que essa igreja é verdadeira. E isso aqui é um sonho de Deus. É um sonho verdadeiro. Aí eu fui lá, acordei. Acho que é isso. E nós tivemos assim muita opressão por causa das outras pessoas das igrejas que nós frequentávamos. Muita gente falando, falando um bocado de coisa, que era mentira, que não era verdade. Todo mundo mesmo começou a falar mal da igreja pra eles. Era todo dia, o dia inteiro. Todo dia eles estavam sofrendo oposição. Todo dia estavam lá falando na cabeça deles que eles não podiam batizar porque era a igreja errada. Todo dia eles estavam dizendo coisas erradas, coisas ruins da igreja de Jesus Cristo pra ele. Um pra cada um. Mas o Espírito Santo vinha e nos falava a verdadeira verdade. Confortável. É porque nós sentimos que era verdade. Imaginou 5 pessoas junto, de falando que a gente está ficando louco, que a gente está ficando doido. E até mesmo poucos dias antes, esses dias antes, a gente ouve isso direto. Vocês estão na igreja dos mortos. Não, nós estamos na igreja dos santos dos últimos dias. Então, chegou o dia. Chegou o dia em que eles entraram na água do batismo. E até no dia não foi fácil. Muita gente ainda continua falando mal, mas ver eles sendo mergulhados na água do batismo mereceu tudo mesmo. Bom dia, meu nome é Jorge Rodrigues de Faria, com a Lúcia da Silva Silveira. Eu nasci no interior de Minas e meu pai sempre se preocupou no progresso, no bem-estar da família. Hoje é um dia muito especial para mim, um dia de alegria muito grande para mim. Vou poder falar um pouco sobre a minha vida e a coisa mais importante na minha vida, que é o Evangelho restaurado. E hoje, quando eu vejo a minha história, eu sinto que foi uma preparação para que eu conhecesse o Evangelho. Bem, antes de conhecer a igreja, com 24 anos eu conheci a igreja. Mas antes disso eu estava na Argentina, Buenos Aires, onde fiquei um ano e onde tinha uma vida comum, né? Comum das pessoas que não são membros. E lá eu pude aprender o trabalho de artesão com um amigo chileno, no hotel onde eu entrei como hóspede, depois virei trabalhador, porque tinha que viver, né? Eu fui para a Argentina, jovem, 22 anos, em busca de aventura e correr o mundo. Aos 16 anos, né, eu já morava aqui em Belo Horizonte e eu tinha uma preocupação. Eu queria entender mais as coisas de Deus. Eu queria saber como Ele era, se existia realmente vida após a morte. Eu tinha muitas dúvidas. Eu andei pesquisando em algumas igrejas, depois eu desisti do assunto e fui levando a minha vida. E da Argentina eu vim para o Brasil, a saudade, né? Era a véspera da Copa do Mundo, 78, mas eu não quis ficar lá porque 5 meses sem ver uma estrela. E eu, resumindo, vim para o norte e nordeste do Brasil. Um tempo depois eu estava em Recife, já há alguns meses, quando recebi uma carta, né? Uma carta da minha irmã Marilene. E quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava numa escola com crianças portadoras de necessidade especial e eu fui convidada a alfabetizar crianças desse tipo. E aí eu fui fazer um curso de especialização. Neste curso, eu conheci uma senhora chamada Wanda Noronha. E naquela carta ela falava que ia casar, que ia para os Estados Unidos e sem pretensão nenhuma de me converter, ela simplesmente falou que tinha encontrado a verdade do Evangelho, a igreja verdadeira. No último dia de curso,
um final muito feliz. Ela levou os missionários e eles passaram um filme incontestavelmente vivo. Eu fiquei muito impressionada com o filme. Terminou, todo mundo saiu para ir embora, eu também saí. Mas me deu uma coisa assim, eu falei, mas eu vou embora e não vou nem falar para ela que o filme era muito bonito. E então ali foi meu primeiro testemunho. Ali eu não conhecia o nome da igreja, porque ela me falou o nome da igreja. Eu não conhecia missionário, eu não conhecia as palestras. Mas ali o Senhor me testificou de uma maneira muito especial. Claramente, essa é minha igreja, é isso que você quer, é isso que você precisa. Aí eu voltei e falei assim, nossa, eu concordo com todas as coisas que foram faladas no filme. Que filme bonito. Ela era uma missionária nata. E aí ela falou para mim da igreja e falou que tinha jovens, na época eu estava com 19 anos. Ela falou assim, na igreja tem muitos jovens como você vai gostar. Eu pensei assim, puxa, é lá que eu não vou, porque os jovens já estão todos enturmados, o que eu vou fazer lá? E ali eu tive que deixar namorada, tive que deixar meu ambiente, trabalho e voltei para Belo Horizonte para assumir a igreja. Então eu aí já estava com 24 anos. E ela perguntou, os missionários podem ir na sua casa? Eu disse, pode. Quando foi na noite de Natal, ela me ligou, me desejando um Feliz Natal. Aquilo reacendeu aquele sentimento que eu tive no filme. E quando foi em final de fevereiro, início de março, os missionários bateram na minha porta. E eu fui batizado muito rápido, né? Porque eu já sabia o que eu queria. Então as palestras foram simplesmente uma formalidade. Na primeira palestra, eram as dúvidas, era o plano de salvação. Era realmente as dúvidas que me conturbava, que me deixava ansiosa de onde eu vim, para onde eu vou e principalmente eu precisava saber quem era Deus. Na primeira semana já de palestra, eu já li todo o livro de Mórmon e também tive um testemunho muito especial sobre o livro de Mórmon. Então, eu acho que o Senhor é muito bom comigo. Eu li o livro de Mórmon enquanto eu ouvia as palestras e eu fui desafiada a jejuar enquanto eu ouvia as palestras e eu jejuei. E outro dia eu estava lembrando a minha primeira experiência. O meu jejum foi simplesmente de obediência. Eu cheguei lá de sandália, com os pés de fora, o cabelo que usava um black muito grande, de macacão, era minha roupa comum, né? Eu não sei se foi eu que me assustei com a igreja ou as pessoas que assustaram comigo. Porque todo mundo de gravata e eu de sandália, né? Era o que eu usava, macacão. E aí, para mim, foi normal, porque eu já sabia que a igreja era verdadeira. No dia eu não sabia, mas hoje eu sei que eu estava na sala do sacerdócio, só homens. Me sentia muito estranho. Então eu saí durante a aula e fui para o porão, né, uma casa no bairro Dona Clara, eu morava ali perto. E lá eu encontrei uma amiga, que era vizinha minha há muito tempo, antes mesmo das minhas viagens, e a Lúcia. Né? Estavam as duas lá matando a aula lá. Então foi meu primeiro contato com a Lúcia. Então aí veio a missão, voltei, 1 ano e meio, já estava casado com a Lúcia. Então, quando você tem um testemunho que a igreja é verdadeira, você já fez sua escolha. O que você tem que fazer agora? Obedecer, fazer o que é certo. Lúcia da Silva Silveira, a escolha da minha vida, o amor da minha vida que a gente... que estamos lutando até hoje aí. Com essa princesa aqui, é princesa até hoje, bonita até hoje. Tem quantos anos vocês são casados? Pergunta difícil, hein, Elda? Tem que fazer conta. 30 anos, exatamente.
Aí, Esse ano, tá vendo? Mulher na ponta da língua. dia 28 de junho desse ano, nós fazemos 31 anos de casados. E no dia 29 foi o selamento no templo. Isso aqui é uma companheira, tá sempre te apoiando, te ajudando. Boa tarde. Tudo bem? Vamos gravar. Vamos dar testemunho. Meu nome é Cleusa Gonçalves Cecília de Oliveira. Tenho 50 anos e moro aqui na ala da Pampulha. Bem, a minha história começou, né, quando eu estava passando por dificuldade, né, uma situação financeira muito ruim. Aí quando a minha família chegou, né, e me humilhou. Minha mãe chegou com minhas irmãs e me humilhou bastante, porque eles me ajudaram com algumas coisas e jogaram na minha cara e eu fiquei muito chateada com isso. Naquele dia eles saíram e eu estava arrasada, né, eu estava sem chão mesmo, desesperada, no fundo do poço mesmo. E eu não vi outra coisa fazer na hora. Eu fui lá na minha casa, tinha uma varandinha. E eu fui para lá, ajoelhei e orei. Falei com Deus que a partir daquele dia eu ia depender só dele. A partir de hoje eu vou depender só do Senhor. O sofrimento era tanto que o corpo não sentia mais. Era minha alma falando com o Senhor. E no outro dia eu levantei cedo e fui arrumar trabalho. Na mesma manhã eu já arrumei um trabalho. Eu saí e uma hora depois eu estava com o trabalho arrumado. O Senhor começou a encaminhar tudo para mim. E onde eu passava para ir trabalhar, tinha uma mata fechada e eu cortava caminho passando dentro dela, que eu ia a pé para o trabalho. E todos os dias eu passava lá de manhã e orava. Todos os dias eu orava. Todos os dias, 6h pouca da manhã, eu estava lá orando, pedindo ao Senhor que mandasse a verdade na minha vida. Porque eu sabia que existia uma verdade aqui na terra, porque o Senhor não ia colocar a gente aqui para a gente ficar de igreja em igreja. Eu sabia que tinha um lugar, tinha uma igreja que era dele, porque eu não acreditava que a gente vinha aqui na terra só para sofrer. E eu não saberia viver, eu não sei viver sem o Senhor, nunca soube, só que eu ficava de igreja em igreja procurando a verdade. Então eu não concordava com o jeito que era. Então eu falava, Senhor, eu quero a verdade na minha vida. E eu fiquei 3 meses fazendo isso, todos os dias. E eu chegava em casa, abria a porta e perguntava aos meninos se tinha alguma coisa para mim. Porque eu não sabia o tipo de verdade que era. Eu sabia que tinha, né? Mas eu não sabia o quê. Todos os dias eu orava pedindo a verdade na minha vida. Quando foi na sexta-feira à noite, eu estava costurando, eram as 8 horas, e eu estava preparando as roupas, terminando de fazer as roupas para me vender no domingo, na feira. Aí bateu no portão, era a Sisters, né? A Sister Curtis e a Sister Silva. E eu não mandava ninguém entrar porque eu tinha feito um propósito que eu não ia entrar em igreja nenhuma mais, que eu já tinha ido em todas. Mas eu não sei viver sem o Senhor, sem o guia, então eu precisava, né? Então bateu no portão, eu pedi o Rodrigo, meu filho, na época pequenininho, para abrir, e ele falou, tem 2 moças falando engraçado, era uma americana. Aí eu falei, manda entrar. E eu estava costurando na sala, minha máquina estava lá, e elas entraram e eu mandei sentar e falei, vocês se importam se eu continuar costurando, né, e enquanto vocês falam? Não importamos não. Aí elas começaram a falar, depois elas falaram que naquele dia elas bateram nas portas o dia todo e ninguém tinha atendido elas, ninguém quis. E elas foram parar na frente do meu portão e sentou no meio-fio e orou. Pediu, né, o Pai Celestial que mostrasse. Elas levantaram e estavam de frente para o meu portão. Elas bateram e eu não mandava ninguém entrar. E no meio que elas estavam falando, e eu já parei na hora, desliguei a máquina e chorei muito na hora, e elas não sabiam por que eu estava chorando. Eu falei para elas, é porque eu estou esperando vocês há 3 meses. Né, tem 3 meses que eu estava esperando vocês chegarem. Aí eu falei para elas o que tinha acontecido e aí, no final elas me perguntaram se
eu queria ler o livro de Mórmon para ver se era verdade. Né, se tudo aquilo era verdade. Eu falei, eu vou ler o livro de Mórmon, mas eu sei que é verdade. Né, porque eu fiz isso antes de conhecer a igreja. Né? Então é muito bom o trabalho dos missionários, a gente precisa deles demais. E eu sempre vou tratar eles como meus filhos, eu faço o possível para tratar eles, né? Mas eu conheci antes, eu soube dessa verdade antes de conhecer a igreja, né? E aí ela falou se eu queria ser batizada, e eu queria batizar no próximo domingo, né? Não, quando que é o próximo batismo, eu tô lá, queria ser batizada rápido. E aí veio a dificuldade, porque eu dependia do dinheiro da feira para sustentar meus filhos. E agora? Como é que deixa de trabalhar no domingo? Aí, no primeiro domingo eu não consegui ir, que eu fui na feira. No segundo eu falei com elas que eu ia arrumar alguém, fui na feira, ia arrumar alguém para ficar no meu lugar, mas também não consegui. E depois, no terceiro domingo, eu fiz toda a minha produção. E quando chegou no sábado à noite, eu fiquei andando na casa sem saber que eu tinha que tomar uma decisão. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz no início. Eu fui para a varandinha e orei de novo. Falei com o Senhor, Senhor, eu não vou na feira mais. Eu vou para a igreja. E o Senhor não há de deixar faltar nada para os meus filhos. E assim eu fiz. Nunca faltou nada na minha casa. Conhece a minha vida, sabe como que minha vida foi transformada. Nunca passou pela minha cabeça sair da igreja, nunca. Porque eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu sei que a igreja de Jesus Cristo é a igreja verdadeira, é a igreja do Evangelho da plenitude. E eu sei que essas coisas são verdadeiras, eu sei que este foi o momento certo. Que é a igreja dos santos dos últimos dias é a igreja verdadeira. E eu sei que a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias é a única igreja verdadeira sobre a face da terra. E eu sei que essa igreja é verdadeira, a igreja de Cristo vive. O testemunho não é nada de ver os céus abertos, não é ver anjos, não é nada. O testemunho é se você sentir em seu coração, de uma maneira, por mais leve que seja, que este é o caminho, que o Senhor está no comando. Eu sei que Jesus Cristo vive, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Você estuda, lê e saiba o que você está lendo. E eu digo que eu estou feliz por ter conhecido a igreja. Orei, todas as vezes que eu oro, o Senhor me responde. Às vezes eu fico até constrangida, porque eu nem mereço tanto. Quero falar para as pessoas e de porta em porta, onde que seja, que essa igreja é a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Mas engraçado foi o batismo que eu fui assistir, porque o meu foi, né? Eu contei o meu, mas olha só. Eu fui assistir um batismo de uma irmã, né? Sim, foi uma irmã. Eu estou conversando com o espírito que é aqui do meu lado. Então, olha só. Eu fui convidado para falar, para dar um testemunho. E eu dei o testemunho da seguinte maneira: que ela sentiu o que eu senti. Na hora do batismo eu saí molhado. É o que acontece com todos que são batizados. Amém?